Então, isso já toca um outro ponto que eu queria falar sobre a questão das esferas. Sim. Dominianismo. Que A também... gente vai dominar o mundo e destruir todo mundo. E não vai que ser também assim? batem, hein? Que também... É. Eu Batem queria falar nessa. exatamente sobre isso. Queria Sim. ouvir diretamente de você. Se eu sou dominianista. O que... a Pink Celebrity Church. Cara, deixa eu te falar. Tem algumas pessoas que falam a respeito... algumas pessoas que criticam, falam acerca de, cara, que colocam a visão da esfera acima da grande comissão. Não. Já ouvimos, né? Fofoca mesmo. Mano, o nego viaja, velho. Não, eu tô na falando verdade, assim, é muito que inveja. os maiores críticos a Inveja. respeito... Na verdade, é muito inveja, É né? recalque, fala assim. Tem nego invejoso, velho, entendeu? Não, só fala o que vocês entendem a Tá bom. respeito disso. Primeiro, a gente não usa a linguagem de montanha. As 7 montanhas. Por que eu não uso essa linguagem de 7 montanhas? Porque montanha traz uma conotação de alguém estar em cima e alguém estar embaixo. E quem está em cima oprimindo quem está embaixo. E a gente não acredita nisso. O que eu acredito quando a gente fala sobre esferas? É a maneira como Jesus nos ensina. Se você quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Como que eu ganho influência? Servindo. Eu sempre ensino isso e eu fui ensinado isso, na verdade. Se você quer ganhar influência, vamos supor, eu quero ganhar influência com o Brunão. Eu vou chegar pro Brunão e falar assim, cara, como é que eu posso Chocolate. servir? Dá um chocolate. Godiva. Você acha que eu entrei como? Eu vou falar pro Brunão, como que eu posso te servir? Daí ele fala assim, pô, mano, você consegue carregar o meu violão? Carrego. Não tô carregando o violão dele. Daí eu falo assim, Brunão, eu tô carregando teu violão, mas eu quero servir mais, cara. Você consegue ser meu Rhodes? Consigo, você ter o Rhodes. Brunão, eu tô sendo teu Rhodes, carrego o violão, mas eu quero fazer mais, cara. Você consegue cuidar da minha agenda? O Matheus não tá fazendo um bom trabalho. Eu cuido. Daí Isso eu é pego verdade. tudo, faço tudo pra você. Você é profeta. Revelação isso aí. Daí eu faço tua agenda, sou teu Rhodes. Brunão, o que eu mais posso fazer? Cara, eu tô precisando de uma ajuda lá em casa também, com algumas coisas lá de manutenção na tua casa. Eu faço, que você precisa pendurar quadro, consertar chuveiro. Então, quer dizer, o que eu tô fazendo? Tô ganhando espaço. Servindo. Concorda comigo que eu sou extremamente influente na tua vida? Que o momento que eu falo assim, Brunão, tenho que ir embora, velho. Deus tá me chamando para ir lá para Conchichina. Você tem um problema. Porque eu entrei tanto na tua vida, servindo, ocupando tanto espaço, sem nenhum custo para você, que agora eu vou quebrar teu orçamento, eu vou quebrar tua rotina, eu vou quebrar tua dinâmica, porque eu vou sair e vou deixar um vácuo. Faz sentido? Então, serviço, para mim, é ganhar influência, sim. É o que a igreja faz hoje, cara. Se a igreja hoje some do Brasil, o Estado colapsa. É verdade. Então, os caras podem meter pau o que for na igreja evangélica, cara. Mas a igreja evangélica, o que ela fez durante a pandemia, o Estado não conseguiria fazer. E antes da igreja evangélica. Os caras podem meter pau na Universal do Reino de Deus. Mas o que eles fazem de trabalho de capelania prisional, o Estado não consegue fazer, velho. Faz sentido? Então, eu vejo o serviço como um ganho de influência. Como que eu vou ganhar influência na sociedade? Servindo. Eu quero servir minha cidade. Eu quero servir minha região. Eu quero servir meu bairro. Então, o que tem de problema aqui na cidade que eu tenho que resolver? A igreja consegue servir? É na área da educação, na esfera da educação? Vamos tentar, de alguma maneira, que nem a gente estava naquela reunião, esqueci quem foi o pastor que falou sobre o trabalho que eles estavam fazendo com professores de escola pública. Lembra? Alguém falou sobre isso, não tinha? Era o Cezinha, cita, não? Não lembro. Só lembro do assunto, mas não lembro quem que... Alguém falou sobre um trabalho que os caras estavam fazendo Enfim, os caras estão reunindo professores de escola pública e trazendo, assim, capacitação para eles. E eu comecei a escutar aquilo e falei, cara, isso é tomar a esfera da educação. É servir. Então, daí, os professores da escola pública estão falando, a gente precisa dessa igreja, cara. Essa igreja nos faz bem. Faz sentido? Então, quer dizer, quando a gente fala sobre as esferas da sociedade, é justamente falar para o cara que é empresário, você não precisa abrir mão da tua empresa para servir a Deus. Sirva lá. Que a tua empresa venha gerar emprego, que os teus funcionários venham ser alimentados espiritualmente, que os teus funcionários venham ter famílias estáveis. Então, tem a ver com serviço, não tem a ver com você dominar.
Então, é isso. Não, a gente não é dominianista. Eu não acredito em dominar o mundo. Eu creio que a gente tem que servir o mundo. E dessa maneira, Jesus nos fala, a gente vai ser grande. Legal. Você quer ser o primeiro? Sirva, seja o último, seja o servo de todos. Viu, Brunão? Se eu sair da sua vida, Tem já um- sabe. Que até morcego já foi tirado da sua casa. Morcego. 2 vezes. Eu não lembro dessa, o Não Batman. lembra? É lógico que não lembro. Não sabe nem onde tem uma colher em casa. Porque eu não sei mesmo, os caras sabem tudo mais que eu na minha casa. O Fê esse dia colocou fogo lá. Falei, mano, colocou álcool. Eu falei, mano, onde você tirou álcool? Bruno, deixa eu te apresentar. Aqui na sua gaveta, aqui, ó, tem um negócio de álcool. Mas pra quem é... Já viu aquele menino lá que faz pegadinha no Nordeste lá? Tu é leigo? Tu é leigo, é? Tu é leigo? É. Que ele vai na loja do cara. Quero comprar isso aqui, o cara vai passar no débito ou crédito. Eu vou passar aqui na minha maquininha mesmo. Eu vi. Cara, como assim? Mas não, eu passo aqui, cai pra... Tu é leigo, é? Tu não sabe? Para quem é leigo, não entende, você falou, deu para entender, mas fale sobre como que funciona, qual que é as esferas. As esferas. Não, basicamente, cara, primeiro, não existe uma teologia das esferas. Sim. É uma estratégia missiológica. Quando a gente fala assim, vamos discipular uma nação. Então, alguns missiologistas lá atrás, cara, isso aqui é uma coisa assim lá de trás, né? Então, quer dizer, e alguns vão falar, isso é lá desde a época de Calvino. Calvino pensava desse jeito. Outros vão falar, não, Kuyper já pensava desse jeito lá na Holanda. Outros vão falar, não, foi Lauren Cunningham e Bill Bright na década de 70. Eu não sei quem começou com isso, mas eu diria que quando você fala assim, vamos ser estratégicos em discipular uma nação, a gente está falando sobre o que compõe uma sociedade. Até porque quando você vê lá em Mateus 28, 19, nações, lá é etne, a palavra original, de onde a gente tira etnia. É um grupo de pessoas, é um povo. Então, quando você vê uma sociedade, um grupo, uma civilização, uma tribo, um país que é reconhecido pela ONU, o que compõe um país? Em linhas gerais, as pessoas chegaram a 7 esferas. Algumas pessoas vão ter 8. Eu já vi algumas pessoas escrevendo isso até em 12 esferas. Mas, de linhas gerais, você está falando sobre a esfera da religião, da igreja, a esfera da família, a esfera da educação, a esfera da comunicação, a esfera da política ou do setor público, que envolve legislativo, jurídico e também o executivo, a esfera do mundo dos negócios, da economia, do comércio e, finalmente, a esfera das artes, entretenimento ou celebrações que envolvem esportes. Então, cara, assim, de uma maneira geral, são isso. Então, quando você começa a mobilizar o corpo de Cristo a realmente viver de uma maneira missional, é insustentável falar para todo mundo, abra a mão do que você está fazendo e fica atrás do púlpito. Não vai acontecer. As estatísticas já dizem que 1 em cada 20 cristãos vão eventualmente servir a Deus atrás de um púlpito. Então, o que os outros 19 fazem? Deus tem outras coisas para eles. Então, é isso. Eu acho que confundem muito com o triunfalismo, né? Que tudo tem que estar pleno para a volta de Jesus. É o triunfalismo, é isso? Eu Mas, acho... quer dizer, o que eu acredito? O que o Dunamis acredita? Que Jesus trouxe o reino, inaugurou o reino. O reino de Deus já está aqui. Porém, ele não está aqui na sua plenitude até a segunda volta de Cristo. Nesse ínterim, nós vivemos nessa tensão do reino aqui, mas não aqui plenamente. Tá? Então, a gente está nessa tensão. E isso acontece desde que a igreja neotestamentária é a igreja neotestamentária. Então, a gente está hoje conquistando territórios, no sentido de, quando eu oro por alguém que está enfermo e a pessoa é curada, antes tinha escuridão e agora tem luz. Quando eu oro por alguém que é atormentado por um demônio, antes tinha uma opressão de escuridão, agora tem luz, livramento, liberdade. Então, eu vejo, assim, a gente está empurrando, e a gente está ganhando territórios, então quando a gente ganha todo o território, Jesus volta. Não, não acho isso. Até porque a gente está num momento onde ainda estamos na tensão que vivemos num mundo falido. E eu creio que Jesus vai voltar para trazer o reino na sua plenitude. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos fazendo o trabalho de discipular nações, cumprindo a grande comissão, expandindo o reino dele aqui na terra. Isso nada mais é do que aquilo que a gente vai fazer com ele na eternidade. Reinar é governar com ele. Então, pode ser considerado um treino, pode ser considerado já o início da jornada,
Seja o Mas que vocês for. não creem que somente quando tudo for tomado, então Não, ele vem? eu não acredito nisso. Ok. Então é do que a gente partilha. Isso Uma é última o per- triunfalismo, não é? É esse o nome? É, que é tanta linha escatológica que... Não, a questão do triunfalismo... você pode até falar que isso está dentro do triunfalismo, mas praticamente a mentalidade triunfalista é que o crente vai vencer em tudo. Ah, sim. Ele vai ficar em cima de tudo, como se ele fosse isento do sofrimento que acontece no mundo falido que nós vivemos. Então, quer dizer, se eu for julgar a espiritualidade de alguém pelo sofrimento que ela passa ou deixa de passar, é algo, sim, eu diria... A gente não acredita nisso. Eu não sei como está teu tempo, eu queria fazer uma última pergunta, pelo menos. Manda. Ontem não, antes de ontem, a gente estava na reunião lá, aí um período eu estava conversando com o Delino, Sei. o Marçal, sobre isso, e ainda falei sobre um tema, assim, falei, cara, preciso encontrar a melhor nomenclatura para isso que eu falo, mas eu falo um pouco assim sobre... Ainda falo, cara, quando eu construí vai fazer sentido, eu falo um pouco sobre meio que a decepção da promessa. Os caras falam, mas como assim? Decepção da promessa? É. Ah. Fala assim, a pessoa fica 40 anos numa travessia para chegar na promessa. Esses 40 anos, roupa cresce, sandália cresce, coluna de nuvem tampa o sol, coluna de nuvem de fogo aquece a noite. Sim. E cai comida do céu. Sobrenatural, toda hora, todo o tempo, favor de Deus de uma forma absurda. E o que eles têm que fazer é caminhar. A gente sabe que acontece várias coisas no meio dessa caminhada aí. Só que quando eles chegam na Terra Prometida, as primeiras coisas... Eu cheguei na promessa, aquilo que o Senhor prometeu para minha vida. Sei. Tudo que era do sobrenatural para de acontecer. Roupa começa a envelhecer. Cara, que frio. Não tem coluna de nuvem para aquecer a noite, faz fogueira. Exato. Estamos caminhando, cara, mas... Calor, faz barraca. E Josué 5, eles provam do fruto da terra e o maná cessa na hora. A última coisa sobrenatural. E aí parece que você chega na promessa daquilo que o Senhor falou para você, só que quando você chega nesse lugar... agora você precisa ouvir, cara, mas cadê as coisas sobrenaturais? Não, agora você vai precisar plantar. Você precisa entender de terra, de semente, de campo. Vai lá, vai ter que suar, vai ter que trabalhar, vai ter que entender de planilha, de escalabilidade, de margem, de recorrência, de estoque. Cara, Excel, equipe, colheita, um monte de coisa. Você vai ter que, cara, Trello. Você vai precisar trabalhar, cara. E aí você fala, cara, mas espera aí, velho, era isso aqui? O Senhor prometeu, é incrível, mas, nossa, eu tô vindo de um lugar de tanta sobrenatural para daqui a pouco eu chegar num lugar onde eu falo que a decepção da promessa você fala, cara, nossa, está exigindo tanta força do meu braço, sendo que tudo que eu ouvi até aqui, as conferências, as palavras falam, não faça da força do braço. Exato. E você chega num lugar que parece que a promessa te leva para um lugar da força do braço. Só que o detalhe ali da história está, só que vocês vão plantar durante 6 anos. E no 7º ano vocês vão deixar a terra descansar. Foi essa a palavra de Deus para eles. Deixa a terra descansar no 7º ano. No 6º ano vocês vão ter uma colheita tripla. Vocês vão colher o suficiente para vocês, para os forasteiros e para os necessitados. Eles ficaram 490 anos vivendo na terra prometida. E nunca deixaram a terra descansar. Ou seja, no 6º ano vocês vão provar do mesmo ambiente que trouxe vocês até aqui. A hora que vocês acharem que vocês estão bom demais... Deus vai fazer acontecer muito mais do que na força do braço de vocês. Vocês vão ver o mesmo ambiente. 490 anos, todo 7º ano, a cada 7 anos, em 490 anos, dá o total de 70. Depois eles se tornam escravos da Babilônia durante 70 anos. Exato. Esse descanso da terra chama Shemitah. Eles não deixaram a terra descansar. Eu acho muito louco quando Pedro pergunta para Jesus, muito tempo depois, quantas vezes a gente deve perdoar por dia? 7 vezes 70. 70 vezes 7, que dá isso. 490. Dá o mesmo. A única vez que aparece 490 na Bíblia é quando um povo fica numa promessa sem compreender o propósito dela. Uau. E, Forte isso, hein, cara? e sem compreender o propósito de que, cara, ok, te levei num lugar onde vai precisar muito de você. Sim, Mas você precisa compreender quando não vai precisar de você. E quando você achar que é tudo muito você, eu vou te mostrar que não, sou eu mesmo. Sim. Sempre fui eu, continua sendo eu. E quando eu falei isso para algumas pessoas, eu falava, os caras, mano, que louco isso. Eu falava assim, cara, Shemitah, o descanso da terra, cara, a pessoa fica 1 ano fora e tal. Agora que eu vi onde você vai chegar com a pergunta. Agora eu você tô viu, a né? maior pergunta. Mano, o cara foi, né, velho? O cara deu uma aula, velho. E aí, cara, mas porque pra mim é muito louco. E de repente, quando eu falava isso em algumas mesas, assim, os caras falavam assim, mano, a Hayashi entrou nesse tempo aí.
Hayashi entrou nesse tempo aí. Não o cara porque eu tirou, quis. O cara tirou um... Não porque eu quis e nem porque eu tive esse entendimento. Foi forçado sobre mim. Mas eu Agora que você acredito falou, o agora que princípio você é o falou, mesmo. eu vou mudar o meu... Mas eu acredito que o princípio tá dentro disso, ou não? Mano, tem. E Tem como é muito que disso. Tem como muito que você disso. foi pra esse lugar? Eu Por que fui- que você foi e como foi? Eu fui intimado, velho. Os caras falaram, você ainda quer pastorear essa igreja? Quero. Então vai ser assim. Foi assim. Quando o conselho da Monte Sião, na época Monte Sião, hoje é Zion Church, quando eles fizeram o convite para que eu e Júnior viéssemos a assumir como líderes sêniores da igreja, eles fizeram alguns pré-requisitos. Primeiro, eu estava noivo da Júnior, não era nem casado com ela. Eles falaram assim, ó, o primeiro pré-requisito é você vai ter que casar, senão você não assume a igreja. Sim ou não? Sim. Segundo pré-requisito, eles falaram, você vai a cada 7 anos descansar 1 ano. E já começa descansando logo depois do casamento. Eu falei, mas como assim que vai descansar? Eles falaram assim, você quer continuar recebendo da igreja? Você tem que aceitar isso, senão, não. Então, por exemplo, a cada 7 anos eu tiro 1 ano com a Júnia e com as crianças para ir fazer o sabático. E eu não Bicho, queria. Tu é muito workaholic, velho. Naturalmente, quem olha de longe já vê que você é um cara 220. Como é que foi? Tem muito... Ah, horrível. Uai. A primeira vez que eu fiz o sabático, eu vou falar pra você, cara, assim, eu acho que tem um pouco da minha cultura japonesa, que é muito performance. E Deus tem trabalhado isso no meu coração. E pra ajudar, tu é um japonês paulista, que aí é pra juntar a fusão mesmo do... Mano, daí é zoado. E a gente... É que o paulista, né, ele se orgulha, fala, eu trabalho pra caramba. O cara tem orgulho, né? O carioca, né, eu vou pra praia. Que hospital que você nasceu? Na startup? Na startup. Então, mano, assim, eu lembro que, assim, quando a gente fez a primeira vez, a gente casou, a gente já saiu para um sabático. A Júnia foi estudar e eu fui descansar. E eu fui descansar, mano, sem achar que eu precisava descansar. Eu achei, tipo, mano, como é que eu vou descansar com 32 anos, cara? Eu casei com 32, já, tipo, mano, eu vou descansar agora? Eu não vou descansar agora. E eu fui para um lugar, cara, que tinha uns pastores que me ajudaram muito nesse processo. E os primeiros 4 meses foram praticamente depressíveis, velho. Assim, o primeiro mês, assim, tá bom, você tá naquele hype, acabou de casar, pá. Segundo, daí você tá começando a entrar na rotina, mudamos de país, tal. Terceiro, velho, quando cai o salário na conta, pum, e eu não tô fazendo nada, eu já me sinto ladrão. Tô roubando a igreja, velho. Entendeu? Eu quase falando assim, ladrão. Ladrão. Tô roubando a igreja. Entendeu? prossiga, Então, Gente, para de falar isso. Traz uma água pra mim. Vai virar uma reunião. Legal que os caras da equipe dele tá ali assim, ó. daí no quarto mês... Mas na prática é Faz fazer isso não. nada? Não é. Deixa eu explicar o que eu estava fazendo. Então, basicamente, o que eu estava fazendo? Eu estava sendo acompanhado por alguns pastores e eu estava num processo de estudo e eu estava num processo também de processar uma série de coisas. Então, quer dizer, durante esses momentos sabáticos, por exemplo, cara, eu fiz muito aconselhamento, cara. Assim, não eu fazendo aconselhamento, recebendo aconselhamento. Uau. Entendeu? Então, que nem o Conselho da Igreja pediu, cara, seria interessante você fazer não nesse primeiro aqui, eu fiz um segundo já. Eu fiz um em 2012, 2013, e fiz outro em 2021. E era para ser antes, por conta da pandemia não foi antes. Por conta do decênio não foi antes. E depois logo a pandemia. Então, nesse último, eles falaram, seria interessante você fazer aconselhamento matrimonial. Daí as pessoas perguntam para mim assim, por que teu casamento está em crise? Eu falei, não, eu também pensei, né, por que eu vou fazer um aconselhamento matrimonial? Por que eu vou ficar fazendo um acompanhamento matrimonial nisso? O meu casamento está em crise? Não está em crise, mas não, justamente para não ficar em crise. Entendeu? É o check-up, cara. Você não faz o check-up no médico, você não faz um check-up revisando o teu carro, é a mesma coisa. Então, foi nesse sentido, cara. E eu vejo, assim, que nem nesse último sabático tinha muito a ver com... Acho que a questão minha, principal, que a gente teve foi a família. Eu tive uma conexão com meus filhos que eu nunca tive antes. E, lógico, meus filhos são novos, mas
O Zé que estava com... Nesse sabático, ele estava com 5 anos de idade. O Cole estava com 3 para 4 e o Benin nasceu. Então, quer dizer, a minha conexão com os meus 2 filhos mais velhos, assim, esse ano, 2022, é em cima do meu tempo com eles em 2021, cara. Uau. Entendeu? Eu não tenho uma vida, você também não tem, uma vida, vamos supor, de um executivo lá que trabalha lá numa multinacional em São Paulo, que o cara sai, sei lá, às 7 horas da manhã, o cara volta às 7 horas da noite, consegue passar 2, 3 horas com os filhos, depois os moleques vão pra cama, sábado o dia inteiro, vamos lá no Ibirapuera, vamos pro shopping, vamos pegar cinema, domingo pega um culto, depois vamos almoçar com a avó, depois vamos assistir o jogo e depois vamos... Eu não tenho essa vida, cara. Minha vida não é desse jeito. A minha vida é totalmente diferente dessa rotina. E você também tem uma vida similar a isso, essa diferença de rotina. Então... Se eu comecei a entender coisas que eu não sabia que nem existiam, as camadas de intimidade com meu filho de conexão. Você fala assim, não, agora eu estou conectado com ele. Daí você continua naquele lugar, parece que entra uma outra camada. Tipo, cara, estou conectado com ele. Depois você continua naquele lugar, outro lugar, uma camada de conexão. Mesma coisa com a Júnia. Então, uma conexão que vai além de uma coisa no âmbito de vamos conversar aqui no jantar, e depois vamos ter nosso tempo de intimidade. Não, é uma coisa assim no espírito, na emoção, na conexão, que vai impactar todas as outras áreas da nossa vida. Faz sentido? Então, para mim, cara, era um... O que eu entendi? Assim, uma maneira de explicar eu posso chegar nos objetivos que Deus me deu, e que eu tenho convicção que Deus me deu, se eu sair correndo que nem um maluco. E eu tenho gás para sair correndo que nem um maluco. E às vezes não é nem a questão da minha saúde, ou nem a minha questão de... Lógico que a gente tem que tomar cuidado com tudo, a gente tem que se resguardar, a gente tem que estar alerta, tem que vigiar. Mas não tem a ver só com a minha saúde física, a minha saúde espiritual. Ah, não quero apostatar da fé, eu quero continuar firme até o final e eu não quero cair. Tudo bem. Só que é mais do que isso. Eu comecei a pensar, eu quero chegar lá com os meus filhos apaixonados por Jesus? Eu quero chegar lá com a minha esposa sentindo que aquilo que eu estou construindo, ela também tem parte? Ou ela simplesmente é a esposa do pastor? Não, eu quero chegar lá inteiro. Eu quero chegar lá pleno. Eu quero chegar lá vendo os meus filhos comigo no altar. Então, daí eu escutei o Senhor falando, para fazer isso, vai ter que ralentar a tua marcha. Então, ralenta a marcha, velho. Entendeu? Então, quando eu começo a ter as experiências e o privilégio que eu tenho de conhecer grandes homens de Deus, que na minha infância eu lia os livros desses caras. Na minha adolescência, talvez eu via de longe esses caras pregando em congresso. Mas quando eu começo a ter a oportunidade de ter o acesso que eu tenho para dentro da casa deles hoje, eu começo a pensar muita coisa. A minha métrica de sucesso é qual? Uma igreja grande ou uma família apaixonada por Jesus? Não, vamos falar a verdade. Qual que é a diferença, cara? Você vai ter uma igreja de 400 mil membros ou uma igreja de 100 mil membros com uma família apaixonada por Jesus? Ou uma igreja de 10 mil membros com uma família apaixonada por Jesus? Ou uma igreja de 1.000 membros com uma família apaixonada por Jesus? No final de tudo, o que Deus vai perguntar para mim quando eu chegar lá é qual o tamanho da tua igreja? Não, ele não vai perguntar isso. Quantos seguidores você teve? Não vai perguntar isso. Qual foi o tamanho Quantos descendentes você fez? Ele não vai perguntar isso. Quantas conferências do ano você fez? Não, ele vai perguntar se você foi fiel. Deus me deu uma igreja tanto que ele me deu uma família. É isso. Então eu entendi. Eu posso chegar lá rápido sozinho, mas eu vou chegar lá intacto se eu for um pouquinho mais devagar. Descansa, respeita o descanso, junta todo mundo, entendeu? Vamos embora. E daí entra muito a questão do meu ego de... Essa coisa assim talvez do japonês e do paulista, de tipo, cara, conquistar, vamos fazer a correria, vamos fazer... Eu uso essa expressão, né, cara, essa ilustração Eu nunca corri uma maratona, mas eu já corri algumas corridas de rua. E, cara, uma das corridas que eu já corri algumas vezes foi São Silvestre. Que legal. E São Silvestre, velho. Terminou? Completou? Sim, todas as vezes. Que legal. Eu também. E São Silvestre, velho... Eu corri no metaverso. Mas pode... E não completou, esse é o problema. E não Mas São terminou. Silvestre, cara, olha, se liga.
Se você assiste na televisão, você vê São Silvestre, a coisa mais engraçada é a largada, velho. É, a galera. Você tá correndo aqui do lado do Chapolin. O Chapolin É verdade. tá ligado? O Chapolin tá aqui. Depois você Barney. você tem o Ayrton Senna, velho, com um carro, velho. Ele tem uma fantasia de carro, velho. Aí você tá correndo assim com... Batman, sempre tem um Batman. O Batman. Aí você tá lá, velho. E você, cara, que é um atleta, ou que você pensa que é, você tá lá, tipo, mano, o que eu tô fazendo lá do Chapolin, velho? Você tá de brincadeira comigo, né? E daí você começa a pensar, velho, isso aqui não é possível, velho. Então, você começa até a pensar, será que eu sou um Chapolin, velho? Mas a parada é que você acha o teu ritmo, você vai. Quilômetro 1, você tá com todo mundo. Quilômetro 2, você tá com todo mundo. Quilômetro 3, ainda é um fuzuê danado lá. Quilômetro 4, daí você começa já a ver que o Chapolin não tá mais do teu lado. Daí você começa a ver que no quilômetro 5, o Ayrton Senna já ficou para trás, ou o cara vestido de Senna, o Batman não tá mais lá, e daí você começa a ver que os caras que estão ainda na rua, perto de você, é tudo atleta, velho. Você começa a ver na vestimenta, na musculatura dos caras, na maneira que os caras correm, no tênis dos caras. Pô, agora o negócio tá ficando. E você tem que achar teu ritmo. Então, cara, se eu ficar me comparando com os caras aqui, para eles, o que os caras estão lá? É para sair na foto, velho. A câmera tá gravando os caras nos primeiros 3 quilômetros. Eu não tô para isso. Eu tô vendo, pô, depois de quilômetro 15, eu ainda quero estar lá. Entendeu? Então, para mim, eu tenho que achar o meu ritmo. É o ritmo que vai me ajudar a chegar com 85 anos bem. E também você não pode se comparar com o etíope, que tá lá na frente, Exato. né? Tem isso também. Entendeu? É o teu ritmo. Senão eu vou ter uma cãibra, vou ficar desidratado e cair no meio da sarjeta, entendeu? Então, quer dizer, eu achei... Não é que eu achei, eu tenho que achar o meu ritmo. E o meu ritmo não sou eu, é o ritmo da Júnior, é o ritmo das crianças. É o ritmo da minha equipe. Entendeu? Então eu tenho que olhar para todo mundo e falar, e aí, todo mundo está apaixonado por Jesus ainda? Beleza. E agora eu estou numa fase que antigamente eu não fazia essas perguntas que eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou fazendo a pergunta, como é que está o casamento de vocês aí? Está todo mundo em pé? Tá, beleza. E agora eu estou numa fase e falo assim, como é que estão os teus filhos? Entendeu? Então as coisas vão evoluindo, velho. Dunamis no começo eu não perguntava o casamento de ninguém era casado, pô. Hoje o papo é outro. Uma vez eu fui participar do Enduro, eu era magro ainda. E... Não, peraí, começa de Eu novo essa era, você conversa. sabe que eu era, Mas você você sabe foi que eu era. participar do Enduro? Do Enduro. Ah, no Atari, Não, você Bruno. falou, o Enduro, aquele carrinho. Não, pô, A Enduro gente não é... acredita em espiritismo, que você tinha outra vida. Não acredita nisso aí. Não, vamos lá, vai, continua. Não, vamos lá. Deixa eu Vai. prosseguir aqui. E era de... Cara, durou horas, foi na lama, chuva, numa de faculdade carro? lá. Não, de a pé. E eram várias equipes. E, cara, Correndo. E a gente sem experiência nenhuma, minha equipe lá, correndo. E você tinha que passar por dentro da cerca, por cima, obstáculo e um monte de coisa. Mas assim, demorava, foi tipo assim, das 9 da manhã até 6 da tarde. Negócio mortífero. Parecia de exército o negócio. Cara, e eu lembro que a gente passa por tal coisa. A gente corria, passava e tal. Tinha lugar que a gente falava, não precisa passar, não tá ninguém vendo. E um monte de... Tá Vamos certo. burlar. Não, ele tava na estradinha normal. Daqui a pouco fala assim, passa pelo lado de dentro da cerca e eram umas matas do tamanho do ser humano. A gente fala, olhava, não via fiscal nenhum. E, cara, e a gente começou a passar todas as equipes que saíram antes da gente, assim. E a gente começou a passar os caras, a gente pegou o maior cara, estamos ganhando. Cara, a gente ficou em último. E a gente foi um dos primeiros a chegar e ficamos em último. A gente não entendeu nada, cara. A gente falou, mas como que é? Porque a gente foi na emoção de falar, amanhã vai ter um Enduro da faculdade e tal. Vamos. Então a gente não entendia nada a respeito, fomos. E a gente descobriu que, depois que a gente ficou quase em último lugar, que a gente ficou assustado. Cara, mas por que a gente ficou? Qual que é a regra disso aqui? Não era sobre quem chegava primeiro, mas era quem passava Cronometrada. Nos pontos. nos pontos certos, no horário certo. certo. Os caras cravavam o teu tempo Cravava lá. o teu tempo naquele lugar. Tipo um rally. E é exatamente isso, né? Você tá falando de você É isso. você ser acelerado e tal, mas daqui a pouco, cara, frear, andar mais devagar para poder isso. experimentar mais os filhos, do casamento, da esposa, para poder também dar mais atenção para isso em pessoas que estão vivendo essa estação. E eu pra acho que passar tem muito a exatamente as ver. estações na hora certa. Tem muito a ver com andar com os coroa, velho. Eu tô começando, tipo, o privilégio que eu tive já. É a graça de Deus, cara, porque assim. Mas também eu busquei os coroa, velho. Tá servindo a Deus 60 anos de idade, eu quero colar em você, velho. Entendeu? Eu quero saber qual que é o segredo, me conta. E fico perto, velho. E aí você começa a entender, cara. Porque assim, para pensar, cara, na vida cristã, na nossa vida cristã, quantos caras que eram expoentes do evangelho caíram em pecado, saíram?
Se eu ficar só olhando esses escândalos que acontecem aí toda hora na igreja, vai me tirar minha fé, cara. Eu vou começar a acreditar que é inevitável, eu vou acabar caindo nesse negócio. Mas quando eu fico perto de um coroa, cara, que tá fiel e vai até o final, eu começo a falar, cara, olha lá. Então, para mim, esse ano, um dos maiores presentes que eu tive de Deus em 2021 foi poder estar perto do Loren Cunningham, o fundador da Jocum. 87 anos de idade hoje. E ver o jeito que ele trata a esposa dele. Uau. Com 87. E ver o jeito que ele trata o filho dele. As netas dele. E ver o jeito que o cara toca a reunião. E sentir a mesma paixão dele falando sobre tradução de Bíblia para alcançar, falando para mim, Theo, você precisa engajar a juventude brasileira na palavra. O cara ficava aflito, que eu não estava entendendo. Tipo, tá bom, Lord. Não, você não está entendendo. Os jovens brasileiros precisam entrar na palavra. Você tem que estar engajado. Eu falei, tá bom, Lord. Tipo, tá ligado? O cara assim, ó, vermelho. Várias pessoas já me falaram. O cara já viu o Lorde pregar? Eu falei, não. Eu falei, cara... Só vai falar de Bíblia. Você chega achando que vai encontrar um velhinho que tem muitas histórias boas para contar lá de trás. E você encontra Mano, o maluco tá com... um cara com a visão ainda pra frente, sendo Velho, que ele tem ele nem falou idade pra biológica mim- de ver a conclusão disso. Não, ele tá com 87 anos. Ele apresentou para mim um plano de 200 anos da universidade, velho. Nossa. Nossa. Falei, como assim, cara? Assim, ó, o meu plano... Os primeiros 50 anos a gente cumpriu isso aqui. Os próximos 150 vai ter que fazer isso aqui. No milênio eu acordo pra ajudar. Entendeu? Então ele falava pra mim, você tem que construir uma visão que você não tem que você não pode estar vivo pra ver essa visão, cara. E esse é uma das coisas que me irrita, cara. Nego fazer as coisas só porque pode. Por que você faz isso? Ah, porque eu posso.